Queridos e amados irmãos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar uma reflexão no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, Pastor Antônio Prado, se inscreve aí, dá um like aí e nos ajude a compartilhar para alguém que precisa, tá bom? Juízes 6, versículo 11 e 12, é que eu quero meditar com vocês hoje, que diz assim: E veio ali um anjo do Senhor e assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E o seu filho, Gideão, malhava trigo no lagar, para se esconder dos midianitas. E o anjo lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido no nosso meio, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me chamou a atenção nesse texto. Estamos diante de um texto onde o povo de Deus estava enfrentando um período de grandes crises. Não é diferente do nosso tempo. Estamos enfrentando um tempo de crise, e no tempo da crise nós temos que ter um posicionamento como povo de Deus. Então neste texto nós vamos ver que o povo de Deus estava enfrentando um grande período de crise. E essa crise estava atingindo duas áreas principais do povo de Deus. A primeira área que estava sendo atingida, e o primeiro nível da crise, é a crise de fé, que estava atingindo a área espiritual do povo. O verso de número 1 vai nos dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas, ou seja, crise de fé. E eu venho nesta oportunidade só lembrar que ninguém está isento de ter uma crise de fé. Ninguém está isento de enfrentar crises que atingem a nossa área espiritual. Abraão teve crise, o pai na fé enfrentou crises. Davi enfrentou crises. Salomão enfrentou crises. Elias, Eliseu e todos os personagens bíblicos que nós nos inspiramos para pregar enfrentou crises de fé. A crise de fé, ela pode chegar, a crise na área da fé pode chegar para qualquer um, ok? Então a primeira crise aqui é essa. E essa crise já durava 7 anos. O verso 1 diz que por 7 anos estava acontecendo isso. Ou seja, já era uma crise que durava muito tempo. O segundo nível da crise, a segunda área que foi atingida no tempo da crise, foi a área financeira. Quando nós lemos do versículo 3 ao 6, vai dizer que o povo de Deus semeava, ou seja, trabalhava. E todas as vezes que eles semeavam na terra, os midianitas, junto com os amalequitas, e os filhos do Oriente vinham e saqueavam o fruto da terra. Ou seja, eles trabalhavam, mas no período da crise eles não viam o resultado do seu trabalho. Eles não estavam colhendo o resultado do seu trabalho. Por quê? Porque eles estavam sendo saqueados pelo inimigo, pelos inimigos, deixa eu corrigir aqui, midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente. E a Bíblia diz que por conta disso, o verso 6 vai nos ensinar que Israel se empobreceu muito. Então a segunda crise, a segunda área que foi atingida no tempo da crise, melhor dizendo, foi a financeira. Porque Israel vivia da agricultura, Israel vivia dos alimentos que a terra produzia. E como eles semeavam e não colhiam, os inimigos vinham e usurpavam, o povo se empobreceu muito.
E a crise, ela atinge a área financeira do povo de Deus. Somos o povo de Deus, mas estamos dentro do contexto mundial e estamos inseridos nessa crise que a nossa nação está passando. Mas a Bíblia vai dizer também que o povo de Deus, no verso 6, por causa disso, clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram, Deus atentou para o clamor do povo. Ou seja, a força do clamor no meio da crise. A força que o clamor tem no meio da crise, ok? E aquele clamor chamou a atenção de Deus. O verso 7 ao verso 10 vai nos ensinar, e é claro que eu estou correndo aqui para mim apontar algumas coisas na vida de Gideão que chamou a minha atenção, o período da crise. Do verso 7 ao verso 10 nós vamos ver que o clamor fez Deus enviar um profeta. O clamor chamou a atenção de Deus, o céu se atentou para o clamor do povo. Esse clamor aqui fala de quê? De uma renovação de aliança do povo com Deus, porque eles tinham feito o que era errado, e ninguém está isento de fazer coisas erradas no tempo da crise. No tempo da crise a gente comete erros. No tempo da crise, por conta da opressão dos problemas, qualquer um está sujeito a errar. Mas a força do cristão está em voltar a clamar a Deus. Quando o povo clama a Deus, o céu dá atenção para o clamor e Deus envia um profeta. Do verso 7 ao verso 10, nós vamos ver que Deus envia um profeta para tratar com o povo. E é interessante que com o povo, Deus tratou através do profeta. Mas o verso 11 e o 12 que eu li com vocês, para se embasar nesta reflexão, a Bíblia vai dizer que para tratar com Gideão, Deus enviou um anjo. Olha a diferença. Para tratar com o povo foi um profeta, ou seja, um homem levantado dentre eles, para ser usado por Deus, para orientá-los, para confortá-los, para edificá-los, para exortá-los. Mas para tratar com Gideão, porque o Gideão seria aquele que iria liderar a guerra contra os midianitas, contra os amalequitas. Então Gideão seria o líder que iria orientar o povo todo. Então com o líder, esse líder que já estava dentro da visão de Deus, ele não sabia, mas Deus já estava olhando para ele. Ele não sabia, mas as atitudes dele já tinham chamado a atenção de Deus. Deus já havia estabelecido no coração levantar Gideão como juiz em Israel. Ele não sabia. Então, para ele, Deus envia um anjo. E o anjo chega e encontra ele malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas. E o anjo chega para ele e fala: salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ou seja, o verso de número 2 vai nos ensinar que o período da crise era tão grande e era tão opressor que Israel estava fazendo covas nos montes e cavernas para se esconder. Enquanto o povo está escondido, oprimido, entristecido, desesperado, aflito, Gideão está trabalhando. Gideão está malhando trigo. Gideão está ocupado. Gideão está lá no lagar trabalhando, ok? Então é sobre as atitudes na vida de Gideão que me chamou a atenção no período da crise que eu quero pontear com mais ênfase. Então é dentro desse cenário de crise que Deus visita Gideão. Escuta o que eu vou lhe dizer. A crise, ela vem, ela tem um tempo para iniciar, mas a crise também tem um tempo para terminar. E enquanto ela não termina, pastor Antônio, eu preciso ter algumas atitudes que chamam a atenção de Deus no tempo da crise, ok? E Gideão teve algumas atitudes no período da crise. A primeira coisa que me chamou a atenção na vida de Gideão, queridos irmãos, é que ele continuou fazendo o que devia ser feito. Ou seja, ele continuou malhando trigo. Não foi porque a crise chegou que ele deixou de malhar o trigo. Não foi porque a crise chegou que ele ficou desocupado.
Não foi porque a crise, vocês vão ver que é diferente o posicionamento de Gideão com o posicionamento do povo. Então eu tenho uma palavra para você, Gideão, escolhido de Deus, varão valoroso. Continue malhando trigo. Continue malhando. Pastor, mas a crise é grande. Continue malhando trigo. Continue trabalhando. Continue fazendo o que precisa ser feito. Continue ocupado. Não fique com a mente ociosa. O povo estava ocioso. Quando nós ficamos ociosos, o medo toma conta do nosso coração. O desespero tenta nos dominar. Cometemos loucuras, erros, falhas. Por quê? Porque somos oprimidos e debaixo da opressão a gente comete erros. Então ele está ocupado. Repita, ele está ocupado. A crise é uma realidade. Está diante de todos nós. Mas Gideão está ocupado. Continue malhando trigo, querido. Continue fazendo o que precisa ser feito. Pastor, o que é que precisa ser feito? Você vai perguntar para Deus e Deus vai te orientar o que precisa ser feito. Eu sei o que eu preciso continuar fazendo, mesmo no período da crise. Ou seja, Gideão vai demonstrar aqui uma característica, ele era resiliente. O que significa a palavra resiliente, pastor? No sentido figurado, significa alguém que tem a capacidade de se recuperar facilmente diante de uma situação adversa. Então Gideão ele era resiliente, ele tinha essa capacidade, ele se recuperou muito fácil, ok? Ele se recuperou muito fácil. A crise estava estabelecida, o problema estava ali, o problema chegou para todos, porque ele fazia parte, mas ele não deixou a crise interferir e parar o que ele estava fazendo. Então ele tinha uma capacidade de se recuperar facilmente diante de um período adverso, diante de uma situação contrária. A palavra resiliência também significa, no sentido figurado, aquele que consegue se adaptar com mudanças. Então, quando a crise chega, o que eu preciso fazer, pastor? Continuar malhando trigo. Quando a crise chegar, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso ser resiliente. Ou seja, chegou o problema, aconteceu, está aí, eu preciso me recobrar rápido, eu preciso me recuperar rápido. Eu não posso ficar deixando a crise me conduzindo, os problemas aí me consumindo, não, eu tenho que me recuperar logo. E outra, eu tenho que se adaptar às mudanças. Você vê que é verdade o que eu digo, que ele se adaptava facilmente com mudança no tempo da crise, porque o lugar de malhar trigo não é no lagar. O lagar é um lugar para pisar uva, uma rocha com um buraco no meio, as pessoas jogavam uva e pisavam com o pé para extrair o suco da uva, ou o mosto, o vinho. Então o que ele faz? Ele não vai malhar trigo no lagar, ele não vai malhar trigo na eira, aonde era o lugar certo de malhar trigo. Eira era um terreno muito grande de chão batido, onde as pessoas batiam o trigo ali, a palha saía, o trigo ficava no chão. Por que ele não vai malhar trigo na eira? Porque eira é campo aberto. No campo aberto ele seria o quê? Uma presa fácil para os inimigos, sem contar que chamaria a atenção dos inimigos. Quando os inimigos chegassem, só tem Gideão malhando trigo no lagar. Então ele se adequou com as mudanças. Entenda isso. No tempo da crise, nós temos que se adaptar às mudanças. Nós precisamos se adaptar. O mundo não para. O mundo não para porque nós estamos em crise. As dificuldades não... os nossos compromissos do reino, os nossos compromissos com a família, os nossos compromissos financeiros, não para. Então eu tenho que me adaptar a mudanças. Quem tem dificuldade em se adaptar com mudança, encontra dificuldade no tempo da crise, ok? Segunda característica de Gideão. Dentro da primeira, ele continuou malhando trigo. Malhando trigo, ele mostrou que ele era resiliente. E malhando trigo, ele mostrou também que ele tinha capacidade para mudanças. Ele se adaptava com mudanças, tá? Agora,
A segunda característica, ele buscou novas estratégias na crise. A Bíblia vai dizer que ele estava malhando trigo no lagar. Como eu já disse aqui, o trigo era para ser malhado na eira. Ele vai malhar trigo no lagar, onde era um lugar específico para pisar uva. Ou seja, ele vai buscar novas estratégias. Ele não fica pego a uma estratégia. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nós precisamos estar sensíveis aos novos direcionamentos de Deus e às novas estratégias para esse tempo que Deus quer liberar para a igreja. Nós precisamos estar sensíveis, você entendeu? E buscar novas estratégias. Tem pessoas que trabalhavam em empresas, você deve conhecer alguém, foi mandado embora nesse período da crise. O que ele fez? Se adaptou com a mudança, foi resiliente, se recuperou da situação contrária e buscou novas estratégias. Tem pessoas que descobriram aptidões, talentos naturais, que inauguraram, inventaram novos métodos, inauguraram suas empresas próprias, estão cozinhando em casa, estão trabalhando com vendas no home office, estão usando a internet, essa ferramenta tão poderosa que está em nossas mãos, e começaram a ganhar dinheiro. E isso está ajudando eles, estão ajudando eles a sobreviver no tempo da crise. Tem pessoas que estão ganhando mais, tendo mais tempo de qualidade, tendo suas próprias empresas. Antigamente era funcionário, hoje tem a sua empresa, montou uma equipe, tem funcionário. Por quê? Porque buscou novas estratégias. Então eu vou dizer de novo para a igreja, para nós temos que estar sensíveis aos novos direcionamentos de Deus, os novos alinhamentos, as estratégias que Deus vai liberar na nossa mente para esse tempo. Porque nunca foi fácil para a igreja, em todo tempo teve dificuldade. E em nenhum desses tempos Deus abandonou a igreja foi vitoriosa, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então eu preciso estar sensível, melhor dizendo, para as novas estratégias. Eu não tenho dúvida que o período da crise é um período fértil para que Deus libere estratégias, para que o povo entenda que há um Deus no céu que comanda todas as coisas. E o povo de Deus jamais será envergonhado, mesmo no meio da crise. Então eu quero te dizer, você não vai morrer no meio da crise. Dificuldade não vai te destruir. A crise não vai parar o que Deus começou na sua história. Mas você precisa estar sensível, assim como eu também. Sensível aos alinhamentos espirituais, as estratégias espirituais, as estratégias financeiras, as estratégias para mudança de comportamento. Então eu preciso estar sensível a tudo isso. E ele teve essa sensibilidade para buscar uma nova estratégia no tempo da crise. Ok? E aí quando chega no verso 11, a parte C, a parte F, melhor dizendo, tem outra característica de Gideão que me chamou a atenção. Qual que era, pastor? Ele valorizava aquilo que era dele. Vou dizer de novo. Ele valorizava aquilo que era dele. Presta atenção. Acompanha comigo a linha de raciocínio. Se fazia 7 anos que o inimigo saqueava Israel e levava tudo, como é que não levou de Gideão? Olha só, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Alguém acha que Gideão estava lá todo oprimido, com medo, malhando trigo no lagar, com medo, oprimido como o povo dos midianitas? Não, ele estava num lagar, por quê? Porque ele tinha o que ninguém tinha, porque ninguém tinha mais nada, ok? A crise tinha levado, os inimigos na crise tinham levado tudo do povo. A Bíblia diz que eles levavam todo o produto da terra, o fruto da terra, mas Gideão tinha trigo. Então em tempos de crise, Gideão tinha o que ninguém tinha, ok? Você concorda comigo? Que no tempo da dificuldade, da crise financeira, da crise
que o povo estava enfrentando. Gideão tinha o que ninguém tinha, e como ele tinha, ele foi malhar trigo no lagar. Por quê? Porque ele vai valorizar aquilo que é dele, aquilo que deu trabalho para conquistar, aquilo que deu trabalho para colher, aquilo que deu trabalho para plantar. Então, no tempo da crise, eu preciso aprender a valorizar o que é meu. É pouquinho, mas é meu. Não é muito grande, mas é meu. Não está do porte que eu queria, mas é meu. Ainda não está da forma que eu desejava, mas é meu. Então, outra coisa que eu aprendo com Gideão, ele aprendeu a valorizar aquilo que ele tinha. Enquanto o povo se escondia nas covas e nas cavernas, oprimidos, como está no verso 2, ele estava no lagar trabalhando. Ele estava trabalhando e armazenando, guardando aquilo que era dele. Em outras palavras, um pensamento agora se colocando no lugar de Gideão: ninguém vai levar o que é meu. Estou na crise, mas o inimigo não vai usurpar aquilo que é meu, aquilo que deu trabalho para conquistar, aquilo que deu trabalho para me alcançar. Então entenda isso. No tempo da crise, eu preciso valorizar aquilo que é meu. E no tempo da crise, às vezes, muitas vezes, nós deixamos de valorizar pequenas vitórias do dia a dia. No meio da crise, nós deixamos de reconhecer grandes livramentos, grandes bênçãos, deixamos de ser grato às vezes por coisas que nós temos, deixamos de agradecer, e isso é um erro. Ele agradecia e valorizava aquilo que ele tinha, por isso ele foi se esconder no lagar, por isso ele foi lá. Por quê? Porque ele vai armazenar, ele vai malhar o trigo, o que é meu ninguém vai tocar. Escuta o que eu vou lhe dizer: Deus tem poder de guardar aquilo que é nosso, para que o inimigo não toque no tempo da crise. Mas em nome de Jesus, não se desespere. Nós vamos vencer esse período, é um período de dificuldade. Nós vamos vencer, nós vamos superar. E é essa a temática dessa ministração: superando o tempo da crise. Superando, nós vamos superar, nós vamos atravessar. Deus vai nos dar vitória, Deus está conosco, Deus está conduzindo todas as coisas. Cometemos erro no tempo da crise, colocamos os pés pelas mãos, né? Um linguajar bem popular da nossa cultura, mas o Senhor é aquele que sabe nos perdoar quando nós nos arrependemos e quando nós nos voltamos para Ele e o clamamos de todo o coração. Ele vai nos ajudar, Ele vai enviar o direcionamento, Ele vai enviar, aleluia, a palavra de direcionamento, como mandou para o povo através do profeta e como mandou para Gideão através do anjo. Você vê que com o líder o tratamento é diferente. Quem trata com o líder aqui no caso é o anjo de Deus, né? Com o povo é o profeta. E aí nós vamos, na continuação do texto, nós vamos aprender que foi através de Gideão que Deus entregou um grande livramento na mão do povo com 300 soldados só. Foi através da vida de Gideão que Deus entregou uma grande vitória. Por quê? E por que Deus por que Deus levantou Gideão como líder? Eu fiz essa pergunta para o texto: por que foi Gideão? E o texto me respondeu. Eu, em oração, estudando a Bíblia, essa dúvida veio: mas por que escolheu o justo Gideão? Porque a atitude de Gideão foi diferente dos demais, do povo no tempo da crise. Então a nossa atitude tem que ser diferente. Que Deus te abençoe e que Deus revista cada um de nós com a sua graça, que a convicção pelo Espírito do Senhor esteja em nosso coração, que nós vamos vencer. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Permita orar por você. Bendito Deus. Eu quero me colocar na tua santa presença mais uma vez. Primeiramente, para lhe pedir perdão. Se alguma coisa erramos diante da pandemia, diante da crise, nos perdoe em nome de Jesus. Perdoe este meu irmão, esta minha irmã, que muitas vezes na crise de fé deixa de acreditar, na crise, aleluia, na área espiritual que é atingida pela crise, muitas vezes nós deixamos de crer, nós deixamos de enxergar uma luz no fim do túnel. Nos perdoa, Senhor. Quero lhe pedir, nos ajude diante da crise financeira também, da nossa nação.
nos cubra com teu sangue, que não falte na nossa mesa o pão nosso de cada dia, o cotidiano, que não falte na mesa dos nossos irmãos, dos missionários, dos pastores, que com muito amor e dedicação procura cuidar do teu povo. Nós abençoamos o teu povo nesse dia em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.